boa tarde a todos. Bem-vindo ao programa De Olho na Saúde. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que você deve ter interesse. O que é sinusite e o que é rinite? Nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Dr. Fernando Veiga Angélico Júnior, professor de otorrinolaringologia e coordenador adjunto do curso de medicina do Centro Universitário São Camilo, professor de otorrinolaringologia e coordenador da residência médica na Fundação Medicina ABC e mestre em ciências pela mesma faculdade. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Raquel. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com o senhor, justamente para a gente falar de um tema que a população tem muitas dúvidas, né? É verdade, é um tema bem interessante e é uma coisa muito comum. Então, acho que hoje nós vamos conversar com coisas muito interessantes aqui. É isso aí. E você que está aí na internet pode fazer perguntas para o Dr. Fernando. Você tem aí abaixo do seu vídeo um link para que você envie alguma mensagem ou alguma questão que durante o programa tentaremos responder. E eu já começo com a primeira questão que eu sei que todos lá devem estar fazendo. Tem diferença entre rinite e sinusite? Então, tem. Na verdade, a rinite é uma coisa, a sinusite é outra. Não que uma não tenha relação com a outra, porque em geral quem tem rinite tem mais predisposição a ter sinusites. Então a rinite ela é um processo inflamatório do nariz, das fossas nasais. Então se colocar a figura número 1, a imagem número 1, a gente vai ver ali que é a seguinte, na parte superior ali a gente tem a ponta do nariz, a boca, a ponta do nariz, e daí para dentro, né, na parte direita a gente tem uma série de estruturas ali que parecem umas montanhas, né, umas reentrâncias, umas saliências, e isso a gente chama de fossa nasal. Aquelas reentrâncias saliências são os cornetos que têm uma função de aquecer o ar, de filtrar o ar, de turbilhonar o ar dentro do nariz para que a gente tenha um ar mais adequado para chegar no pulmão. A inflamação dessa mucosa, desse tecido que reveste, a inflamação chama rinite. Para a gente ter uma sinusite, além da inflamação dessa mucosa, a gente tem que ter uma inflamação dos seios da face. Então, passa a imagem número 2, só para o pessoal entender o que é o seio da face. Na imagem número 2, a gente vai ver uma série dos seios da face. Então aí nós estamos vendo os olhos e daí nós temos essas estruturas que são verdade cavidades dentro da face. Então aquelas que estão mais superiormente, que parecem duas sobrancelhas vermelhinhas ali, é o seio frontal. No meio, entre os olhos, a gente tem o seio etimoidal e aquele lá embaixo, parece os mais laterais e mais para baixo, são os seios maxilares. Então se você tem a inflamação desses seios da face, a gente tem a sinusite. Então, um é um processo inflamatório, o outro é um processo infeccioso. E a única correlação é que quem tem muita rinite pode ter mais chance de ter sinusite. Por isso que é importante conhecer e tratar a rinite para evitar a sinusite. E aí, tem uma próxima imagem também, doutor, que mostra bem a imagem seguinte, a 3. Isso. Essa imagem aí, ela mostra esses seios que o senhor está explicando e parece que ali também tem um líquido ali dentro e fica assim mesmo? Então, só quando, assim, os seios da face e o nariz, eles produzem um muco que serve para filtrar o ar, que serve para umedecer o nariz e os seios da face. E esse muco ele é produzido 24 horas e ele é eliminado, então ele é empurrado lá para dentro do nariz, ele sai dos seios da face e entra no nariz e ele é deslocado para trás até a garganta e a gente engole. Num processo inflamatório, no caso da rinite, ou num processo infeccioso, no caso da sinusite, o que acontece é que você tem um aumento da produção desse líquido. E aí a gente vai ter dois sintomas característicos, um da rinite que é a coriza, aquela secreção clarinha que fica escorrendo o tempo todo, e na sinusite uma secreção amarelada ou esverdeada, que o pessoal chama de catarro, que quando soa o nariz sai. Então, isso acumula no seio da face, tanto num caso quanto no outro. Só que é muito mais comum na sinusite você ter esse acúmulo. É que as estruturas são tão próximas, né? Então eu acho que os sinais e sintomas diferem, né? Eles são bem diferentes. Então se a gente fosse diferenciar o que é rinite e o que é sinusite. Então, a rinite é aquele paciente aquela pessoa que normalmente tem um ou mais dos seguintes sintomas que eu vou contar. Então nariz entupido, coceira no nariz, ficar espirrando e a coriza, ficar escorrendo aquela aguinha. Esses são os sintomas clássicos de quem tem rinite. Quem tem sinusite tem outros sintomas. Quais são? Em geral tem obstrução nasal, né? O nariz é entupido. Tem secreção, mas em geral a secreção já é ou amarelada ou esverdeada. E tem dor de cabeça. Esses são os mais comuns.
Quem tem rinite pode ter dor de cabeça? Pode, pelo processo inflamatório. Então, isso é uma dúvida muito comum de quem chega ao consultório do otorrinolaringologista, é que eu estou com dor de cabeça e estou com sinusite. Não necessariamente, porque a dor de cabeça ela tem inúmeras causas. Uma delas é a sinusite, e às vezes a própria rinite pode dar dor de cabeça só pelo processo inflamatório, pela congestão nasal, da obstrução nasal, isso pode gerar dor. E aí a confusão que os pacientes falam que eu tenho sinusite. Isso é outra coisa interessante. A gente não... Tem gente que chega no consultório e fala, eu tenho sinusite. Na grande maioria das vezes, o paciente está com sinusite, que é um processo infeccioso que, adequadamente tratado, ele vai sumir. Ao contrário da rinite, que é um processo mais crônico. E aí o pessoal vai falar, eu tenho rinite. Aí é verdadeiro. Ele tem rinite, que tem períodos de melhora e de piora, por ser um processo crônico. E, eventualmente, ele pode ter uma sinusite associada. Mas, assim, isso é uma coisa... Quem tem rinite vai ter rinite o resto da vida. sempre. Porque isso é uma predisposição individual. Então, quando a gente nasce com uma tendência a ter ou não ter rinite, por uma série de motivos. Quem nasceu com essa predisposição vai ter isso o resto da vida. Obviamente, conforme a gente vai envelhecendo, os sintomas passam a ser menos exuberantes de quando a gente é pequenininho, quando a gente é criança e adolescente. Por isso da importância de cuidar direito da rinite desde pequeno, para não perpetuar muito esse sintoma por muito tempo. E tem idade para ter tudo isso ou desde a... Então, depende. Nós temos vários tipos de rinite, né? A mais comum é o que o pessoal fala que é a alérgica. Então, todos os pacientes têm rinite alérgica? Não. Uma boa parte deles, aproximadamente a população brasileira, é em torno de uns 40% a 50% dos pacientes que têm rinite alérgica. Os outros são outros tipos de rinite que vão dar os mesmos sintomas. O que diferencia uma coisa ou outra? É você fazer um teste alérgico para saber se você é alérgico ou não a determinada coisa que desencadeie os sintomas no nariz. E então, aí é um fator externo que normalmente está ali no é um fator ambiente externo que a pessoa vive, que está ocasionando aqui. E por isso que a gente fica muitas vezes, quando a gente vai no médico, né, doutor, a gente fica preocupado, nossa, ele vai mandar tirar cortina, vai mandar tirar tapete, é mais ou menos nesse momento que a gente sabe que é uma rinite alérgica. Exatamente. Por quê? Porque um dos principais desencadeantes dos processos de rinite é o ambiente. Pode valer tudo. Então, o que você falou, a poeira e os ácaros que estão na cortina, no sofá, nos tapetes, os mofos, né, no banheiro, no quarto, no armário, os animais de estimação, principalmente gato e cachorro, são os piores, né? Mas pode ter alergia a tudo, né? Algumas vezes as pessoas confundem um pouco a alergia com irritação, porque às vezes a gente tem irritação, o nariz fica irritado por algumas coisas, mas é um processo irritativo que não tem nada a ver com alergia. Vamos pensar o perfume. Ninguém é alérgico ao perfume. Provavelmente aquele desencadeamento dos sintomas por causa do perfume tem relação com o que aquelas moléculas odoríferas causam dentro do nariz, como um irritante. É a mesma coisa de, antigamente, quando a gente ia na praia, na piscina, nos clubes, eles botavam muito cloro na piscina, né, que tinha que botar cloro. E às vezes eles usavam isso até nos banheiros. E às vezes tinha gente que entrava no banheiro e já começava a ter os sintomas. Mas quer dizer que ele é alérgico ao cloro? Não. Provavelmente o cloro é um processo irritativo do nariz que vai dar os sintomas. É diferente você fazer um teste cutâneo e você ter, eu sou alérgico à poeira, eu sou alérgico a cachorro, eu sou alérgico a algum alimento. O organismo já está respondendo a esse agressor, né? Porque a gente se sensibiliza. Então, por que a importância de cuidar do ambiente? Porque quanto mais contato a gente entra com algum antígeno, com alguma coisa, para uma pessoa predisposta a se tornar alérgico, o organismo interpreta aquilo como uma coisa ruim e começa a fazer anticorpos contra isso. É um anticorpo específico, que é o anticorpo que vai causar alergia. E a partir do momento que esse anticorpo está formado, toda vez que a gente entra em contato com aquela coisa, aquele antígeno, ele vai atuar numa série de mecanismos dentro do organismo que vai desencadear os sintomas. No caso da rinite no nariz. Pode acontecer com a asma, pode acontecer na pele, pode acontecer em qualquer coisa que for alérgico. E quando for alérgico, essa situação de ter que tirar algumas coisas do ambiente acaba sendo quase tudo?
né? Eu não digo tem quase como detectar tudo. O quê, né, doutor? Como que... Então, porque tem coisas que a gente sabe que não tem teste alérgico, mas às vezes a pessoa conta, se eu entrar em contato com determinada coisa, eu desencadeio os sintomas. E para rinite não tem outro jeito, o melhor tratamento para rinite é evitar aquilo que desencadeia os sintomas. Sim. E às vezes é difícil, porque a gente tem casas que são difíceis de manter sem pó, sem a gente tem os bichos de estimação que às vezes estão na família há tanto tempo, não dá para se livrar do bicho, né? É interessante porque para quem é alérgico tem 2 ótimos bichos para ter, né? Tem 2 bichos, um é tartaruga, outro é peixe, que são absolutamente muito interessantes de ter para uma criança que quer um bicho de estimação, né? Então, às vezes é complicado você negociar com a pessoa, mas a nossa função é conscientizá-la que é isso que vai fazer ela ficar boa, que é isso que vai fazer ela ficar com menos crises, é isso que vai fazer ela melhorar. E aquelas pessoas que realmente conseguem ter, não um ambiente absolutamente sem nada, mas um ambiente controlado, né, eles ficam bem. E às vezes sem medicação, mas eles ficam bem. E isso é o objetivo que a gente tem com a pessoa que tem rinite. E o senhor tinha falado a questão do idoso. O idoso, ele parece que vai diminuindo esses sintomas. Isso, porque o nosso sistema imunológico começa a funcionar menos. Mesmo para combater as infecções e inclusive para desencadear processos alérgicos. Então, as nossas reações são menos exacerbadas conforme a gente vai envelhecendo. Por isso que a maioria das vezes as pessoas que vão, depois que passa dos 40, 50, raramente você vai encontrar alguém que tem uma rinite muito importante. A maioria delas já deixou de ter os sintomas, porque o organismo já deixou de responder a esse contato. A gente pode considerar a rinite e a sinusite distúrbios respiratórios? Sim, são distúrbios das vias aéreas, no caso superiores, né, que é a parte do nariz. São considerados um distúrbio respiratório. Ele entra dentro das doenças respiratórias. Então, vamos falar um pouquinho de uma coisa, doutor, que nos prende bastante atenção, que é a situação do espirro. Do espirro. O espirro, ele tem muito mais na rinite, como o senhor explicou. Isso, muito mais. Por causa das reações alérgicas. No entanto, a gente se preocupa muito em saber se esse espirro é uma gripe ou se esse espirro é rinite, né? Acho que é a primeira situação que vem na cabeça da pessoa que começa a espirrar. Se ela já tem a rinite, ela sabe o motivo, mas se ela não tem ou se ela está começando esse sintoma, a gente tem até um vídeo aí que a gente vai mostrar para vocês e o doutor vai explicar para vocês o que isso tem a ver, a diferença, né, de quando é uma questão talvez de gripe, resfriado e uma rinite. Eu vou pedir para o Nil colocar o vídeo para a gente... Essa é uma situação de espirro, né? E mostra o vídeo que tem espirro, e daí na gotícula do espirro, eles vão mostrar ali que tem uma quantidade de vírus, né? Vamos pensar aí num caso de um resfriado, né? Uma quantidade de vírus que fica, na verdade, sequestrado nessa gotícula, e isso pode ser inalado, né? Aspirado por um outro paciente, que ele vai engolir isso, e isso vai gerar o resfriado em outra pessoa. Então, isso é um processo infeccioso. Nós estamos falando de uma infecção viral está sendo transmitida de um paciente para outro. E essas gotículas que carregam esses micro-organismos vão ser inalados por outra pessoa. Por e isso a gente imagina isso dentro de um ônibus, de um metrô. Ou de creche, de uma escola fechada que não tem ventilação. Ou seja, por isso que na época de inverno, que todo mundo fica tudo fechadinho, é quando a gente tem mais infecções, tanto viral como bacterianas acontece. O interessante é que o resfriado também é uma rinite. Se a gente fosse pensar do ponto de vista de medicina, de diagnóstico, é uma rinite, só que é uma rinite infecciosa pelo vírus, entendeu? E assim, quando a gente espirra, assim, mas isso é rinite ou é resfriado? O tipo de espirro de quem tem rinite é um pouco diferente de quem está resfriado. Quem tem rinite, quando começa a espirrar, tem uma série de espirros seguidas, em geral. Então, em geral, os pacientes contam que eles espirram de 5 a 10 vezes seguidas. E o da rinite não, em geral, do resfriado, desculpa, é o contrário. Não é uma série, em geral você dá 1, 2, 3 espirros e acaba. O rinítico às vezes fica espirrando, e aí começa a espirrar, daí o nariz entope, daí começa a escorrer. Essa já é uma diferença, isso. Então, entre... Essa é uma grande diferença. A outra coisa é que o resfriado vão ter sintomas, que não vão aparecer na rinite, na alérgica, vamos pensar. Então o resfriado vai dar febre, o resfriado vai dar aquela sensação de moleza ou aquela dor no corpo, né? São sintomas que a gente não encontra na rinite. Quando a gente pensa em rinite, só rinite, os sintomas estão localizados no nariz. Mas o resto, o paciente está normal. Ele não está mal, ele não está com
preguiça, ele não está com febre, ele não está mal. Ele está com o nariz ruim. Ao contrário de quando a gente tem um resfriado ou uma gripe, que daí já tem outros sintomas que podem ser, que vão andar associados. Né? A minha filha tem 16 anos e ela tem já foi diagnosticado que ela tem a rinite. No entanto, depois de vários espirros, principalmente pela manhã, que geralmente é quando acontece, eu já contei cerca de 20 espirros seguidos. A pergunta fica assim, doutor, mesmo sabendo que essas recidivas vai voltar a ter a rinite quem já tem, ou pode ter períodos que se agravem isso, como que a gente pode cuidar para que esses espirros ou essa recidiva, essa volta dessa rinite, não incomode ou não atrapalhe outras coisas orgânicas? Por exemplo, essa é a minha pergunta. A rinite ou a sinusite, ela pode dar outra repercussão orgânica em relação à saúde do indivíduo ou ela é só local, tratado, acabou? Então, assim, a rinite, em especial, ela cursa com alguns outros sintomas que a gente sabe que faz parte do quadro. Então, tem muitos sintomas que são sintomas oculares, porque ela acaba gerando um certo grau de conjuntivite também, porque o tipo de mucosa é o mesmo, então o mecanismo de gerar os sintomas é o mesmo. Então, os pacientes se queixam de coceira nos olhos, às vezes os olhos ficam avermelhados, na crise da rinite. Daí as pessoas vão no oftalmologista para tratar da conjuntivite. E o oftalmologista vai olhar e vai falar assim, olha, você precisa de otorrina para tratar a rinite, porque se tratar a rinite, seu olho vai melhorar. Muito comum. Às vezes tem sintomas nas orelhas, então os pacientes que se queixam de muitas coceira na orelha, na garganta, inclusive tem até alguns pacientes que ficam fazendo barulho para coçar a garganta, porque tudo faz parte do quadro da rinite. A sinusite, ele é um processo infeccioso, então é importante tratar o processo infeccioso, porque uma infecção bacteriana pode ter outros desdobramentos. Então você pode ter infecções que são transmitidas para outros lugares por não cuidar de uma sinusite adequadamente. Obviamente, não vamos falar, não é para assustar ninguém, mas isso é a raridade da raridade, mas é uma possibilidade. E o objetivo do nosso tratamento, quando a gente trata uma sinusite bacteriana, é justamente, além de abreviar os sintomas, o paciente melhora mais rápido, é evitar complicações, que seria a disseminação de uma infecção que estaria localizada para outras partes da cabeça ou do corpo. Tá. E o tratamento dessas doenças, a gente sabe que, como eu falo de infecção, obviamente na sinusite deve ter antibiótico e terapia. A rinite é a mesma coisa? Não. Então, a primeira coisa, vamos voltar lá no começo do nosso papo. A gente tem que diferenciar, e obviamente quem vai fazer isso é o médico. Claro. Então, por isso que não adianta ficar se automedicando, porque acha que estou com alguma coisa. Aí eu acho que isso é uma sinusite. Ah, não, agora é só a rinite. Então, tendo em vista isso, o tratamento da rinite não tem nada a ver com o tratamento da sinusite. Então, o tratamento da rinite, ele vai envolver o cuidado com o ambiente, que a gente chama de higiene ambiental. Então, primeira coisa, evitar as coisas que saibam que piora. Então, tem algumas coisas importantes que é, por exemplo, uma atitude simples, deixar a janela aberta, o sol entrar dentro de casa, trocar roupa de cama regularmente, pelo menos uma vez por semana, passar pano úmido no chão. Então, não varrer, não passar aspirador, mas passar pano úmido, porque isso retira realmente o pó. E, obviamente, quando a gente vai para o médico, a gente tem algumas medicações que são utilizadas. Quais são as mais comuns? A gente tem os antialérgicos, que o nome bonito é antihistamínico, né? A gente tem os corticoides, em geral esses corticoides são de ação local, são sprays, que a gente usa, que ele funciona como um anti-inflamatório local. E o soro fisiológico, que também ajuda muito a fazer a higienização do nariz e eliminar do nariz tanto a secreção quanto aquela coisa, aquele antígeno que está causando o processo inflamatório. Doutor, sobre isso, só para não sair muito, mesmo quem não tem a rinite, ele pode lavar frequentemente a narina? Frequentemente também não é uma ideia interessante. Apesar que quem faz yoga faz lavagens nasais frequentes, que eles acham que isso melhora a dinâmica do organismo. Olha aí. Né? Mas isso é uma crença dos yoguistas, né? Agora, lavar o nariz quando o nariz começa a ficar entupido ou começa a ter secreção é uma boa ideia, porque você ajuda o nariz a funcionar melhor. E quando às vezes tudo ok, não precisa. Não necessariamente não. Agora, em tempo muito seco.
Ou quando o nariz começa a ficar estranho, ou entope, ou começa a coçar. Às vezes só de lavar o nariz você consegue controlar só com soro fisiológico, né? Mas ficar lavando sem precisar, teoricamente não é muito bom, porque você acaba retirando aquele muco que é produzido normalmente, que tem uma função específica. E você lavar sem precisar, o que acontece é que você pode danificar esse muco e isso pode gerar um problema. E isso tem que tomar cuidado, inclusive, sob orientação médica, naquelas perinhas usadas até em criança, que às vezes o pai, a mãe sem orientação, não sabe usar direito, e esse uso contínuo pode também prejudicar. Na verdade a gente usa esses tipos de instrumental e de lavagem quando você tem um problema. Isso. Né? Voltando para o tratamento da sinusite, aí sim você vai precisar de um antibiótico. Né? Então não adianta ir lá também lá na farmácia e falar eu quero um antibiótico para sinusite, que o farmacêutico, se não for o farmacêutico, que em geral não é um balconista, que ele vai te indicar o que ele acha que tem que te indicar. Então, em geral, tem um antibiótico, a gente tem analgésicos, né, por causa, em geral, tem dor associada, e a lavagem nasal também, na sinusite, é uma coisa interessante. Então, tudo que fluidifica as secreções quando o nariz está ruim, é bom. Então, fazer lavagem nasal, ou seja, jogar soro fisiológico dentro do nariz, eventualmente fazer inalação, né, fazer inalação ou com inalador ou até com vapor d'água, né, situações. Nós temos até uma figura aí que tem a figurinha lá, a imagem 5, que é uma técnica simples de fazer inalação em casa, para quem não tem inalador. Pode colocar a imagem 5, Nil, que a gente vai mostrar como que é uma forma caseira. Na verdade é ferver água, botar numa tigela grande e botar uma toalha em cima da cabeça. Não precisa ter nada nesse líquido, só água mesmo. Só água. O único cuidado já vi relato de paciente com vontade de se queimar, porque bateu a mão na tigela e a tigela com água fervendo virou no... Então é o único cuidado, principalmente com crianças, não fazer. Sim, a não ser sob supervisão dali o tempo todo. Mas é uma técnica interessante. Ou usar o soro fisiológico mesmo no nariz, né? Ou pingar com um conta-gotas, ou com a seringa. Tem gente que consegue botar na mão e fazer uma aspiração leve. Então, todas são técnicas que cada um se adapta a uma ou a outra. Mas é bastante efetivo e é bastante interessante nesses casos. E dessas técnicas caseiras, né, que uma delas aí nós estávamos mostrando, geralmente vem da receita da avó, vem alguma coisa assim diferente. Você já viu alguma coisa assim que você fala, não faça desse jeito que não vai... Então, tem uma coisa que o pessoal, é uma crença popular, na verdade, que é a famosa buchinha do norte. Não sei se você já ouviu falar. A buchinha do norte, sabe aquela bucha que a gente usa para tomar banho? Que eles vendem por aí? Buchão mesmo. Aquela bucha dura. Tem uma bucha parecida com aquela que você faz um chá daquilo e usa isso para jogar dentro do nariz, para melhorar a sinusite. E daí quem usa fala que quando usa acaba saindo muita secreção e melhora a sinusite. Isso é verdade, porque naquela substância, naquela planta tem uma substância que ajuda a secreção ser eliminada. Mas não é interessante usar isso como rotina, porque o uso de rotina começa a destruir os tecidos de dentro do nariz, ele causa mais lesão, então não é uma coisa que a gente aconselha. Qualquer outra coisa, assim, não tem muito sentido. Tem só uma coisa que não é muito bom usar, que o pessoal também usa, quem tem rinite, sinusite, que são aquelas gotinhas de desentupir o nariz. Que eu não vou falar os nomes comerciais aqui, mas qualquer farmácia, você chegar lá e pedir, eu quero uma coisa para desentupir o nariz, eles vão dar um vidrinho, que são umas gotinhas que é para desentupir o nariz. E são, assim, eficazes, mas tem repercussão, né? Tem, eles desentopem o nariz, mas se você usa aquilo mais do que 1, 2 dias, a própria medicação começa a agir contra você. Ela começa a deixar o seu nariz mais entupido. E eu tenho pacientes no consultório que são absolutamente viciados nesses vidrinhos, que eles usam 1, 2 por dia, porque não conseguem ficar sem a medicação. E o problema é a medicação. Eles estão usando para tentar combater o problema obstrução nasal, o nariz entupido, e a própria medicação está gerando esse sintoma. E o ideal é não usar. Então, mais do que 2, 3 dias no máximo.
se não melhora, é a hora de procurar ajuda médica, né? Seja o otorrino, seja o pediatra, seja o clínico geral, às vezes só para tentar controlar o sintoma. E principalmente fazer o diagnóstico correto. E na verdade tudo tem limite, né? Nós já trouxemos aqui entrevistas sobre a automedicação, que é um perigo, e a gente sabe que essas medicações, principalmente de vias aéreas, que atuam no componente respiratório, elas repercutem para outros organismos, né? Para outros órgãos. Então tem que ter, primeiro, supervisão médica, tem que ter prescrição médica, não vá sozinho na farmácia, porque isso não é nada recomendado. Infelizmente no Brasil o que acontece é que se você for na farmácia, o balconista vai te dar o resultado, vai te dar a possível solução para o seu problema. Isso. Não quer dizer que vai ser a melhor. Olha aí. Doutor, nós estamos chegando no final aqui do nosso programa, mas eu queria que o senhor conversasse com o pessoal, deixando alguma dica. Por exemplo, se depois desse programa eu estou aqui desconfiado que eu estou tendo algum problema, como que as pessoas podem? Ela busca primeiro numa UBS, quando a pessoa tem porque o otorrinolaringologista não tem na UBS, então eles vão passar num clínico. O clínico vai indicar algum otorrino. Daí nós temos duas situações, né? Nós temos, vamos pensar na saúde como saúde pública como saúde privada. Então, na saúde privada, tendo algum sintoma desses, né, ou se isso pode ser uma rinite ou isso pode ser uma sinusite, o que eu aconselho é procurar um otorrino. Apesar que muitas dessas coisas, principalmente se for crianças, o próprio pediatra vai resolver. Né? No Brasil, como tem essa cultura, o pessoal já procura o especialista de uma vez, ou seja, o médico a ser procurado para uma avaliação é o otorrinolaringologista. Né? Na saúde pública é mais complicado, porque para chegar ao otorrinolaringologista ele vai ter que passar pelo menos por uma UBS onde tem o atendimento básico ou de clínica geral ou de pediatria. E aí esse profissional fazendo a avaliação vai encaminhar para o otorrinolaringologista. Então, a primeira coisa, assim, ter o diagnóstico correto. Eu acho que esse é o principal. Porque se você não tiver o diagnóstico correto, não adianta usar o tratamento para rinite na sinusite nem vice-versa. Não vai funcionar. Então, essa é a primeira coisa. Coisas do dia a dia. Então, acho que a lavagem nasal é uma dica interessante, né? Hidratação abundante, lavagem nasal, inalação, isso ajuda o nariz funcionar. Com soro fisiológico ou com soro água? Fisiológico. Para lavagem nasal é melhor com soro fisiológico. Tá. Porque a água, ela tem um pH que é um pouco diferente do pH de dentro do nariz. E então, o soro consegue facilmente nas farmácias aí, né? E aí arde às vezes, dá uma sensação de desconforto maior, né? Agora, o soro fisiológico não, ele é mais adequado aos tecidos do nosso nariz. Então ele digamos que, não vou falar que é agradável, mas é menos desconfortável de você fazer uma lavagem. O que eu posso te falar assim, quem lava o nariz dos meus pacientes, que eu ensinei a lavar o nariz e lava, hoje não vive sem lavagem nasal. Porque eles viram o benefício que isso é e o quanto eles estão evitando de usar medicação, às vezes só fazendo lavagem nasal, que eles fazem de uma maneira rotineira, quando o nariz fica ruim. Né? Outras dicas, principalmente pensando na rinite, é ter um ambiente bom. Então, um ambiente bom é com o mínimo de coisa que vai juntar pó. Isso vale desde tapete, sofás que juntem pó, cortinas, bichos de pelúcia, pensar nos animais de estimação, né, se vale a pena não ou ter, principalmente quando alguém da família já tem rinite, né? Porque assim, essa predisposição, ela não quer dizer que seu pai tem, você vai ter, mas vamos pensar assim, se nenhum dos dois pais tem, a chance da criança ter é mais ou menos de 20 a 30%. Bem menor. Se um tiver, é de 40 a 60. Já aumenta. Se os dois tiverem, é de 70 a 80. Então, eu sempre costumo brincar, se você for casar com alguém, se você é rinítico ou alérgico, escolhe alguém que não é. Pelo menos o seu filho não vai ser, né? Com mais chance. É uma brincadeira, mas é um risco que a gente aumenta nos nossos filhos se os pais forem atópicos, forem alérgicos. Então, cuidar do ambiente é uma dica legal. Porque quem cuida do ambiente, em geral, tem uma vida mais tranquila. Evita menos medicação, ou seja, a qualidade de vida melhora. Porque principalmente a rinite, a sinusite é mais transitória, mas a rinite, que é um processo crônico, ela acaba interferindo com uma série de coisas. Com o sono, isso vai influenciar na qualidade do trabalho, na qualidade do aprendizado na escola. Às vezes, até a atividade esportiva não consegue fazer porque o nariz está ruim.
Então, acho que assim, como dicas gerais, é isso. Primeiro assim, saiba o que você tem. Segundo, o soro fisiológico é uma coisa legal. E cuide do seu ambiente, que são coisas que isso, de uma maneira geral, ajuda todo mundo. Ainda mais quem é alérgico. Então, acho que é uma dica legal. Puxa, doutor, muito obrigada por suas dicas, né? Certamente você que nos ouviu hoje teve aí várias reflexões, né, sobre como cuidar melhor da sua saúde, e eu aguardo o senhor em próximas entrevistas. Será um prazer voltar, né? Só estou esperando você me convidar. Certamente temos muito a conversar sobre o universo da otorrinolaringologia, que tem amplo campo, né? E o doutor, por ser coordenador aí de cursos de medicina, certamente voltará aqui para conversar com a gente em mais uma profissão, né, que é o da medicina, que a gente vai trazer aí no Profissão Saúde, no De Olho na Saúde. Eu agradeço a sua vinda ao programa, pela sua disponibilidade em conversar conosco hoje, e já fica aí o convite para as próximas. Estarei aqui, só chamar. Ok. E você fica aí com a programação da Just TV, te vejo quinta-feira que vem. Até lá.